Bruno, como vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida? Pastor, nós tivemos o privilégio de conhecer a igreja desde muito cedo, né? A minha esposa desde bebê praticamente, eu na adolescência, né? Ou criança ainda. Mas ambos, como todos, né? Viemos pela dor, nossos pais, familiares, problemas N de saúde, eu também. E nós conhecemos a igreja, eu aqui no município de Iguapiaçu, minha esposa em São José do Rio Preto, e a gente, né, foi crescendo, aprendendo na igreja. Então nós tivemos um grande privilégio de pular, né, várias situações onde as pessoas acham que é perder tempo na igreja e na verdade nós desde pequeno, escolinha, obreiro, eu costumo dizer que nós, no meu caso, fui abençoado desde o meu primeiro projeto de conquista, desde a primeira bicicleta, o primeiro emprego, minha primeiro registro de carteira, nossa habilitação, né, tanto minha quanto a dela, o nosso estudo, a faculdade, tanto para mim quanto para ela, também foi tudo Deus que nos deu, porque, né, nós não viemos de famílias que tinha oportunidade em questão de dinheiro para poder nos dar estudo, e foi Deus que nos deu tudo. Né, tivemos esse privilégio de ter pessoas que oraram por nós e nós desde pequeno na igreja, aprendendo, fazendo os trabalhos, evangelizando, servindo, né? E Deus foi nos honrando desde o início. A gente se conheceu também na igreja, né? Tivemos o namoro, a fase do noivado, tudo isso foi dentro da presença de Deus, orando, né? Teve a fase da oração, como a igreja ensina, e que os jovens às vezes acham que isso é caretice, que não é dessa forma. Nós aprendemos e seguimos exatamente aquilo que a igreja nos ensinou, né? E esse ano em específico, né? Em 2022, a gente teve a fase do noivado e a gente obviamente planejava o casamento. Apesar da gente estar trabalhando, ela começou como estagiária, depois conseguiu ser efetivada. A mesma situação como eu comecei lá no início, o primeiro emprego, depois agente de vetor, que faz questão de limpeza nas casas, né, vistoria. Depois fui como psicólogo e aí em 2021 eu retornei para o município como responsável da saúde. Mesmo a gente tendo um salário, a questão do casamento é algo que às vezes, para ser dos sonhos, né, tem um investimento. E a gente tinha talvez até um certo receio de como fazer isso. Aí em 2021 estava em época de pandemia, nós fomos conhecer um salão. Depois esse salão que era um sonho distante acabou se tornando realidade. Foi onde foi a festa, onde foi a cerimônia, que era um local que a gente tinha escolhido para ir, né? E acabou que Deus deu certo disso acontecer. E assim, né? Deus ele é tão perfeito que até nos detalhes, né? Até minha esposa tem uma história para contar em relação ao vestido, porque até isso, né? Ela tinha um sonho, um desejo, e Deus fez até isso. Eu acho até bacana que ela compartilhasse com a gente essa situação. Conta pra gente então, Lara. Eu tinha um sonho de um vestido de noiva de uma determinada loja de São José do Rio Preto. Só que olhando para minha vida financeira, minha mãe, que era manicure, não tinha muita condição para me dar esse vestido e também com o meu salário que não era muito alto, não estava longe assim. E aí em junho a loja lançou uma promoção que o casal deveria contar a sua história desde o início do namoro, noivado, até chegar na data do casamento. E eu já sentia que Deus estava falando comigo, escreve a sua história. E aí eu conversei com o Bruno, eu falei assim, vamos fazer? Eu sinto no meu coração, eu sentia realmente Deus falando comigo, vai ser seu. E aí nós escrevemos a história, contamos a história real, não inventamos nada, colocamos Deus no início, no meio e no final da história. E a previsão era para sair num domingo, não saiu. Passou 2 dias, eu falei assim, acho que não vai dar certo, porque a gente ficava naquela expectativa e não saiu o resultado. E aí eu cheguei um dia na minha casa, eu, minha mãe e meu irmão estávamos jantando e eu recebi a notificação. Eu havia ganhado a promoção, um voucher num valor para que eu pudesse escolher o meu vestido dos sonhos. E foi o vestido dos meus sonhos. Deus honrou em cada detalhe. Como o Bruno falou, Deus foi perfeito, porque o salão parecia algo muito distante, o vestido parecia algo muito distante, a festa por incompleto parecia algo muito distante se nós fôssemos olhar para a nossa situação financeira. E Deus honrou do início ao fim. Nós não tínhamos muito tempo
para pagar o casamento, porque nós decidimos no começo do ano para o casamento ser em setembro, tinha em média em 5 meses para pagar, e nós conseguimos honrar com cada pagamento, cada fornecedor, e foi tudo assim, além daquilo que nós esperávamos e sonhávamos. Bruno, como ela mesmo disse, Deus faz além. Exatamente, né? A casa, né? A gente começou pagando o terreno e depois construção da casa. A casa, acabamos de casar, teve a lua de mel, depois voltamos para a casa que a gente deseja. Então, assim, eu penso que às vezes, principalmente para aquele que está nos ouvindo, que acha que, né, perder tempo, como nós, né, sempre falamos, que isso não vai ser bom, pelo contrário, né? Acho que a integridade, o respeito no nosso trabalho, né, eu costumo dizer que quando a gente falta, as pessoas sentem falta porque é a presença de Deus, né? Deus me usa no meu trabalho, que é em área de saúde, usa no trabalho dela, que é na área jurídica, né, num escritório de contabilidade. E ambos, apesar de ser áreas diferentes, a gente vê a mão de Deus, né, em tudo, na maneira como a gente lida com as pessoas. E eu penso que aquilo que a igreja tem pregado recente, de ser um girê, um provedor, não somente na questão financeira, mas emocional, de ouvir as pessoas, de, né, poder amparar as pessoas quando elas precisam. E eu sinto que Deus nos usou desde a infância, adolescência, né, e tudo aquilo que a gente fez para as pessoas, Deus ele fez para nós. Tudo aquilo que nós plantamos na vida daqueles que a gente passou pelo nosso caminho, quando a gente menos espera, Deus vai lá e faz na nossa vida mais do que a gente pede. Então, assim, o que nós projetamos para 2022, Deus ele fez além, né? Ele tem superado cada detalhe e a gente é muito grato, né? Acho que esse final de ano não é pedir mais nada, né? Simplesmente agradecer, né? O 10 vezes mais, não somente em questão financeira, mas em questão saúde mental, saúde espiritual, a maneira como a gente lida com os problemas, porque ambos trabalham com público, com gente, né? E a gente tem uma resiliência, paciência para lidar, forma de conversar com as pessoas, então é tudo Deus, porque talvez pela história de vida, pelo aquilo que a nossa família ensinou, talvez, né, óbvio que a gente também tem valores familiares, mas aquilo que Deus nos ensina através da igreja tem sido o nosso caminho, degrau por degrau, como a igreja ensina, um ano melhor que o outro. Bruno, hoje casados, vivendo uma vida muito abençoada, mas teve um preço. O que você diria para esse jovem, essa jovem que está nos acompanhando, que talvez pense que não vale a pena passar pelas renúncias, os sacrifícios, para ter um relacionamento em Deus e abençoado? Eu diria que, pelo contrário, vale a pena sim, né? Esses dias a gente falava sobre a questão, o caminho do inferno. O inferno é muito ruim, então ele deixa o caminho bonito para querer atrair as pessoas para lá. Diferente do caminho de Deus, que é um caminho estreito, é um caminho que até o próprio Jesus passou pela via dolorosa, mas que no final, né, como nós falamos, no final, a bispa prega isso sempre, vai trazer a alegria e o fim é melhor, né, do que o começo. Então nós aprendemos isso, o caminho é estreito, mas vale a pena. Né, isso talvez a gente não entenda no momento que está passando, parece que está perdendo, mas na verdade a gente está ganhando. Isso a gente aprende e eu diria para esse jovem, tome cuidado, né, exatamente porque o diabo ele vai florir o caminho, porque como o inferno é muito ruim, ele vai fazer com que seja atrativo, né, e o caminho estreito que a gente passou desde o começo vale a pena, né, por tudo que nós passamos até aqui, o que vir pela frente temos preparo para sustentar e para passar por qualquer situação. 2022 tem sido o melhor ano da vida de vocês até então? Com certeza, né? Um ano melhor que o outro, o ano do casamento, né? Que era algo esperado e do jeito que a gente queria, nos detalhes. Então, sim, é o melhor ano até aqui. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Eu penso que o Ministério Mudança de Vida, desde o começo, né? Vou sempre repetir isso, até hoje, é a ponte, é aquilo que nos liga até o céu. Né? O céu, existe Deus, existe a palavra, mas a gente precisa ter um local para se alimentar. Né? E a igreja, ela traz esse embasamento não só para a questão espiritual, mas para a vida profissional, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, para ser um bom patrão, para ser um bom funcionário. Os valores que nós aprendemos na igreja, se praticados lá fora, não tem como não dar certo. Porque é Deus na frente, fazendo a nossa parte,
e isso sempre foi de sucesso. Felizes e abençoados? Amém, pastor. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém.